Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha? Aquele momento especial do nosso dia que a gente para dar cor, sentido pro nosso dia, pra nossa vida. Bora juntas hoje falar de emoções? Bom dia, vizinha maravilhosa! Então vamos, inspiradas em Café com Deus Pai antigo, falar hoje sobre emoções. Afinal de contas, vizinhas, nós não vivemos o que queremos, nós vivemos o que somos. E o que somos diz muito sobre o que pensamos e o que sentimos. Mas as vizinhas da vila, elas sabem o quanto que o sentimento, ele acaba sendo mais forte do que o pensar na hora que a gente vai executar as nossas ações. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente quer, que a gente vai fazer, que a gente vai acontecer, que a gente vai realizar, só que a gente não se sente merecedora. E a gente precisa começar a olhar para as nossas emoções, para que a gente consiga de fato entender o que a gente está sentindo, trabalhar essas emoções para de fato a gente conseguir entrar em ação. E a gente vai falar de emoções hoje. Bom dia, vizinhas! Uau, tenho ouvido essa frase desde cedo hoje. Olha só, nós não somos o que queremos. Nós não vivemos o que queremos, nós vivemos o que somos. É isso. Então vamos lá. O Café com Deus Pai de hoje, ele traz o seguinte: a renovação que você quer, aquela vida que você fala para você, que você deseja, ela está na mudança de vida que você precisa. Ela está na mudança que você precisa viver, na mulher que você precisa se tornar, que a vida está te convidando a se tornar. E aí, ele começa da seguinte forma: o que você faz quando realmente algo te tira do sério? Responde aí, vizinha, quando alguma coisa te tira do sério, o que é que você faz? Você explode imediatamente, né? A gente geralmente explode querendo se defender. Ou você consegue controlar as suas emoções? Responde aí pra você. Eu, durante muito tempo, explodia de primeira, mas era toma lá da cá, mais ou menos assim. Porque era a forma que eu tinha de me defender, né? O meu ataque era a minha defesa. E com o despertar, com a consciência, com o me perceber, hoje estou muito melhor. Mas isso não significa que estou 100%. Principalmente onde é mais fácil a gente explodir. Dentro de casa. Fácil eu explodir com meu esposo, com as minhas filhas. Eu explodir, depois eles vão estar lá de novo, né? A gente precisa começar a pensar sobre isso. Então, existem alguns picos, né, de vez em quando, de explosão. Existem, mas são bem pontuais e bem menores. E estou aqui para a minha evolução, não para a perfeição. E a gente só vai conseguir evoluir quando a gente de fato virar e falar assim: sim, não sou o alecrim dourado, que nasci no campo sem ser semeado. Não, eu sou uma alma, né, num corpo, vivendo experiências humanas, né, um ser espiritual vivendo experiências humanas aqui nessa terra. E essas experiências, elas me convidam à evolução e também te convidam à evolução. Não vivemos o que queremos, vivemos o que somos. É exatamente isso. Respiro fundo e me controlo. Muito bom, Fabi. Aí ele traz o seguinte aqui. Bom dia, vizinhas maravilhosas. Abraham Lincoln tinha um hábito interessante nesses momentos. Ele escrevia uma carta onde ele colocava toda a sua frustração e indignação no papel. Momentos depois, quando já estava mais calmo, relendo a carta, ele percebia que muito daquilo não fazia sentido. E então, finalizava escrevendo: jamais assinada, jamais enviada.
Vizinhas, esse é um recurso muito simples e ao mesmo tempo poderoso para a gente usar nesses momentos de desafio. Ao invés da gente reagir, né, às situações, que a gente possa buscar um recurso diferente, como no caso aqui. Comece a escrever tudo que você está sentindo, tudo que você queria falar. Escreve, vai tirando de você. Mas tira de você e coloca num papel. Porque o que acontece? Quando você tá na vontade de reagir a uma situação, fica bom dia, Mônica maravilhosa. Quando a gente tá nessa vontade de reagir, o que significa? Significa que tem algum gatilho em nós que aconteceu lá na nossa infância, que foi acionado naquele momento. E quando a gente era pequena, a gente precisou encontrar um recurso para se defender. Mas hoje a gente não precisa mais ficar expressando esse recurso. E eu tenho, né, ativado em mim muito fortemente a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, ela tem essa válvula de escape, né? Quando alguém me ataca, a minha defesa é atacar também. E eu só consigo perceber isso trabalhando o autoconhecimento e indo na fonte de quantas vezes a minha criança precisou se defender nesse lugar, se sentindo dessa forma, para ser vista, para ser reconhecida. E quando a gente entende isso, vira um poder, porque aí eu não preciso mais atacar, aí eu vou lá, eu escrevo tudo, deixo ali, quem me acompanha sabe, eu falo que as nossas emoções, elas duram no máximo 24 horas, aquela intensidade de tristeza, de raiva, de culpa, seja lá o que for. Então, elas duram 24 horas. Nessas 24 horas, trabalha isso em você. Depois que você trouxe os entendimentos, aí você resolve a situação de uma outra forma. Dentro da vila eu partilhei uma situação bem desafiadora que aconteceu aqui dentro de casa no final de fevereiro. E se eu não tivesse feito esse recurso, o desfecho teria sido completamente diferente. Mas eu só consegui chegar no lugar que a gente chegou, porque era uma situação que envolvia, né, o casal. Então a gente só conseguiu chegar aonde a gente chegou, porque quando a informação veio, eu vim trazendo as emoções, o sentir, tudo para mim, fazendo o meu movimento, conversando internamente comigo, me conectando com situações lá da minha infância que eram muito semelhantes ao que estava acontecendo. E conforme eu fui trazendo esses entendimentos, a consciência começou a aumentar. Eu fui, né, organizando aqui internamente as minhas emoções. E aí depois, no dia seguinte, a gente conversou e foi muito boa, muito preciosa a conversa. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque quando a gente trabalha essa inteligência emocional para lidar com as situações, o desfecho das situações acaba acontecendo de uma forma muito diferente. Mas a gente precisa lembrar disso, que exatamente da forma com que a Aline colocou aqui. Nós não vivemos o que queremos, nós vivemos o que somos. E a gente é o que a gente sente, o que a gente faz, a forma com que a gente se comporta. Então, deixa eu ver aqui. Também sou reativa, mas já melhorei muito. É isso, assim, quando a gente se percebe é maravilhoso. Porque eu me percebendo e falando, me percebo reativa. Que eu tenho a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. De começar a entender, tá bom, por que eu sou reativa? Por que toda hora eu preciso estar lá atacando para me defender? E só quando eu vou olhar para mim, entender sobre mim, que eu consigo melhorar. Porque se eu ficar lá, não, é porque o meu esposo me irrita, porque ele faz sempre as coisas erradas, porque é ele que me deixa desse jeito. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. A gente só vai continuar, né, num desentendimento, numa desarmonia do casal que não vai levar a gente para lugar nenhum. Como se a gente tivesse resposta para tudo. Tipo, como se não aguentasse desaforo. O que fazer?
Você tá fazendo uma pergunta aqui, Laurinha? O que a gente faz quando a gente precisa ter resposta para tudo? Me explica aqui melhor que eu vou interagindo aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Esse exemplo me ensina e me inspira muito sobre o domínio próprio, porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto e nos induz a pôr o que pensamos para fora de qualquer maneira, com aquele péssimo pensamento de não levarei desaforo para casa. Olha o desaforo aqui, Laurinha. Mas o fato é que pagar na mesma moeda não nos assemelha em nada a Jesus. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar entender a sua pergunta. Como se a gente tivesse resposta para tudo. Tipo, como se não aguentasse desaforo. O que fazer? Aqui, ó, quando a gente tá nesse lugar de eu não aguento o desaforo, o que é que eu faço? É importante você ir lá. Você que é vizinha da vila sabe. Vai lá na sua criança e pergunta para ela. Aonde que a gente precisava engolir tudo? Aonde que eu não podia me posicionar de uma forma respeitosa? Aonde eu sempre precisava falar sim para tudo e hoje, como uma forma de me defender disso, não tá mais naquele lugar e falar, porque agora eu cresci, porque agora eu resolvo, eu vou e eu faço, né? Eu tava no 8 e eu vou pro 80. E a sua criança, ela vai te trazendo isso. E conforme ela te trouxer isso, que é a sua essência, a gente sabe disso, aí a gente vira e fala, tá bom, agora eu escolho fazer diferente. Eu posso me posicionar de uma forma respeitosa. Eu não preciso levar aquilo que eu não concordo para casa. Eu me posiciono, devolvo para o outro o que é do outro, trago meus entendimentos diante daquela situação e sigo. Porque uma coisa que a gente precisa entender é assim, tudo aquilo que você julga, que você sente, né, como sendo algo que está sendo injusto com você, tudo aquilo em algum nível você vive na sua vida, você faz na sua vida em alguma das 5 áreas da felicidade. Então, de repente, você está vivendo uma situação que você enxerga como um desaforo no seu trabalho, por exemplo. Em algum nível, essa situação, ela pode estar sendo vivida por você dentro do seu relacionamento e você não está percebendo. Então, tudo aquilo que vem provocar a gente, que vem, né, mexer nas nossas emoções, está convidando a gente a olhar para quem? Para nós. Porque nunca é sobre o outro e nunca é sobre a situação. É sobre o que eu sinto quando eu... E aí... Acho que voltei. E aí cabe a nós trazer esses entendimentos. Porque conforme eu vou trazendo esses entendimentos, eu vou me empoderando de mim. E aí eu vou me posicionando melhor em relação a cada uma das situações que acontecem comigo. Então a vida, ela vai trazendo pra gente o tempo inteiro recursos pra gente evoluir. E esses atores, as pessoas que tiram a gente do nosso eixo, as situações desafiadoras que acontecem no nosso dia, elas são esses recursos para a nossa evolução. Acontece que muitas vezes a gente fica na defensiva, na reativa, e aí, em vez de a gente aprender com a situação, o que a gente faz? A gente aponta o dedo e julga o outro. Então a gente fica repetindo. E conforme eu repito uma situação que eu não aprendi, a vida, ela vai me trazer outra, até eu aprender. A hora que eu aprender, eu passo de nível. Aí eu vou para uma próxima evolução. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A gente é sabidona, cabeção, como a Joy fala, mas quando ativamos a sábia, tudo acontece diferente. É sobre isso. Então vamos seguir aqui falando das nossas emoções. Imagine-se sempre que as pessoas perdessem a paciência, imediatamente elas pusessem para fora toda a sua indignação. Imagina. Viver em um lar onde há alguém que facilmente é tomado por essa ira é muito difícil. Deve ser bem desafiador mesmo você estar num lugar onde a pessoa perde a paciência o tempo todo por nada. Pancadas de amor, sempre assim. Aí ele traz, né, a situação dele, que ele conta em várias vezes ao longo do Café com Deus Pai de todos os anos. Infelizmente foi essa realidade
em que eu e minha família vivemos durante a minha infância e adolescência, onde todos nós estávamos sempre com medo dos ataques de fúria do meu pai por causa do vício do álcool. Contudo, ter passado anos por essa situação difícil me ensinou o valor de ter paz no meu lar. Então, o que ele fez? Ele utilizou, né, a sabedoria, a inteligência emocional e falou assim, tudo bem. Dentro da minha casa, na minha infância, eu vivia a dor. Gente, tem uma borboleta laranja voando aqui em volta de mim, a coisa mais linda e maravilhosa. Agora ela parou ali. Será que eu consigo? Espera aí. Ó. Olha. Recebam. Ela estava aqui voando do meu ladinho. Foi. Recebam aí. Ainda laranja. Cor da prosperidade. Cor da fertilidade. Cor do poder da criatividade com a criação. Uma mulher criativa e criadora. Coisa mais linda. Então vamos lá. Ele pegou a dor e ele transformou em amor. E cabe a cada uma de nós entender os convites da vida, porque a dor, ela é um convite da vida, para você sair desse automático, desse lugar de que ou eu tô bem num lugar ou eu tô bem no outro. Ou eu tô feliz com uma pessoa, ou eu tô feliz com... Não, é o todo. A prosperidade é a integração do todo. A emoção, aqui que a gente está falando de emoção, quanto mais alto você vibra, mais coisas boas você atrai. A alegria é um imã da prosperidade, ela é um imã de milagres. Quanto mais eu vibro alegria, mais milagres, mais facilidades acontecem na nossa vida. E ela está aqui voando, aqui. Entendedoras entenderão o que essa borboleta tá aqui significando para nós. Então, assim, ó, o alto, tangerina é laranja e verde, coisa mais linda. Prosperidade com saúde, tangerine, coisa linda. Cor da coragem, isso aí, estão recebendo, coisa linda. Então, assim, cabe a cada uma de nós pegar a dor, entender que aquela dor é um chamado, que aquela dor é o amor de Deus falando para você. Acorda, vizinha. A vida é mais do que isso. Para de viver nesse automático. Para de viver essa vida mais ou menos. Essa vida morna, essa vida bosta. Sai desse lugar. E vai viver o grandioso, o extraordinário, o abundante. E a gente vive isso quando? Quando a gente vibra alto. Porque vibrando medo, tristeza, raiva, angústia, comparação... eu vou atrair o quê? Eu vou atrair mais situações e mais pessoas que vão me trazer medo, que vão me fazer eu sentir raiva, que vão fazer eu me comparar, eu julgar, ou seja lá o que for. Então está dentro, está em nós, está na mulher protagonista, a mulher sábia falar. E aí? O que eu faço? O que eu escolho fazer diante dessa situação? Eu escolho ficar repetindo o padrão ou eu escolho mudar e fazer diferente? É aí que seus resultados vão acontecer. É aí que entra a frase que a gente estava falando logo que a gente começou aqui, que é a frase: a gente não vive o que a gente quer, a gente vive o que a gente é, né? Então, nesse dia, vizinha, recebe aí. Nesse dia de hoje, agora, peça a Deus que lhe conceda o domínio próprio para enfrentar as situações de conflito e dedique-se a isso. Não é só pedir e achar que, Deus... Não, Deus não é seu funcionário, Deus é seu sócio. Então você pede para Ele, dá a mão para Ele e vai fazer a sua parte. Vai viver esse dia sem conflitos, se dedicando a entender mais sobre você. Espere, não haja no calor do momento. Faz o seu movimento. Você está irritada, está passando por um processo, o que você faz? Você vai esperar agindo, mas é o agindo como? Escrevendo, se percebendo,
conversando com Deus, buscando os entendimentos necessários, sentindo as suas emoções, escrevendo sobre elas, entendendo onde elas começaram. Você vai fazer o seu movimento, que é com você, não é com o outro. Vai se resolver com você. É aí que a sua vida vai começar a prosperar diferente. Toma um copo de água, escreva uma carta, respire fundo. Olha aí, Laurinha, não foi a Laurinha, acho que foi a Fabi que colocou da respiração. Respire fundo, use a estratégia que preferir, só não perca o controle. Afinal, toda verdade dita sem amor perde a razão. Perde a razão, perde o brilho nos olhos, perde o companheirismo. Então, vizinha, que no seu dia de hoje você escolha criar estratégias para se conhecer mais, criar estratégias para sentir as suas emoções, para entender o que elas estão querendo te dizer, para trazer para você a consciência da vida que você está vivendo. O que é que você está vibrando? Essa vida que você está vivendo hoje é a vida que você está construindo. Então, se tem alguma coisa que não está legal, quem precisa mudar é você, não é o outro. Essa responsabilidade é sua, você é adulta. Você tem mais de 18 anos. Não tem nenhuma adolescente com menos de 18 anos que me segue aqui. Opa, veio até um papel junto hoje. Vamos lá. É importante demais isso. O primeiro relacionamento precisa ser saudável. É aquele que temos com a gente mesmo. Exato, Sol. Se a gente não tiver esse relacionamento saudável com a gente, saudável de escolhas saudáveis, escolhas físicas, escolhas mentais, escolhas emocionais, escolhas espirituais. Se a gente não tiver esse relacionamento saudável com a gente e íntimo, de se conhecer, de saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, por que eu estou agindo dessa forma, o que está acontecendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender com essa situação. Se a gente não se colocar nesse lugar, a gente não vai viver resultado diferente, a gente vai ficar repetindo padrão. E a vida, ela não acontece na repetição de padrão. A vida, a realização de sonhos, ela acontece quando a gente decide aprender sobre quem a gente é e se tornar a pessoa que a gente sabe que a vida está convidando a gente a se tornar, que foi aquela que a gente veio ser lá quando a gente nasceu, para que a gente tenha tudo que a gente quiser. É a fórmula da nova era. A nova era é o momento de transição planetária que estamos passando, onde ela convida a gente a ser para ter. Eu preciso me tornar a pessoa preparada para ter a vida que eu sonho. E a gente se torna como? Olhando pra gente, não pro outro. Inclusive, quando eu vou me tornando, eu vou atraindo as pessoas que vibram igual para que eu realize esse meu sonho. Então, bora pra nossa cartinha. Muito libertador escrever os sentimentos, super funciona. Olha aí, vizinha Mônica contando pra vocês sobre essa prática que a gente faz bastante dentro da vila. Então vamos lá. Ai, gente, não. Essa vida é um babado. Vizinhas, recebam. Somos as responsáveis por manter a nossa vibração o mais elevada possível. Vizinha, se não é o universo, o Uni maravilhoso aí, esfregando na nossa cara isso, o que mais pode ser? Então, quando eu faço acordar aqui para vocês, eu também tô fazendo acordar para mim. Eu faço o meu comigo, com a minha fé, com a minha presença de manhã, todos os dias. É inegociável. Mas aqui eu faço com vocês e eu tomo outra também. Ó aqui, Deus não manda recados, Deus vem de voadora mesmo. Então, é isso, amiga. Então recebam a voadora de Deus, porque eu também estou recebendo aqui. Faz o seu crescer daí.
eu vou fazer o meu crescer daqui, porque é sobre isso. A gente não tá aqui à toa. Quem tá aqui hoje não tá aqui à toa. Quem recebeu essa mensagem, recebeu porque tem algo a fazer com ela. Se você pegar a mensagem do dia e sentar em cima dela, sabe o que vai acontecer? Nada. E aí você vai continuar vivendo essa vida que você tá vivendo. Porque o resultado não é o resultado que você quer, que você tá vivendo hoje. É o resultado de quem você é. Então, o que você precisa fazer? Você precisa tirar de cima de você e viver na sua vida. Vizinhas, que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Amanhã a gente não vai ter Acordar da Vizinha, porque eu estarei numa reunião às 9 horas da manhã, eu não sei a hora que ela termina, aí depois eu tenho atendimento. Então a gente volta na segunda-feira. Lembrando que segunda-feira temos live à noite, né? A gente tá tendo live agora de segunda-feira, esse sentar, de segunda e de quinta-feira às 18h30, live curta, pontual, de aquecimento pro nosso aulão, que a gente vai falar sobre do feminino sabotador ao feminino sábio. Então, bora começar a fazer o esquenta nas lives junto comigo e que vocês façam do final de semana de vocês um final de semana abençoado. E para as mamães de anjos, mamães que estão tentando engravidar, mamães gestantes, mamães com os bebês nos braços, que vocês vivam um Dia das Mães de muita conexão e bênçãos com os seus filhos, independente da onde eles estão. O invisível, ele coordena todo o visível. E que a gente nunca esqueça disso. A prova tá aqui. Um beijo no coração.